Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Hoje você vai mergulhar profundamente no que é ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu falei assim para o Espírito Santo de Deus, hoje, quando eu vim para cá. Olha, Espírito Santo de Deus. Vou falar de você. Então, assim, me diz o que você quer que eu fale de você, que eu estou aqui falando do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que habita em você. Fala para a pessoa que está do teu lado, o Espírito Santo de Deus habita em você. Se liga. Se liga, irmãos. Se liga, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e parece que tem hora que a gente esquece disso. Parece que tem hora que a gente esquece que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho, você não está sozinho. Quando você estiver passando por essa luta, por essa peleja, por esse problema, lembra que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. E diz assim no versículo 5, olha só, o versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz, o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. O Espírito que Ele, quando saiu daqui da terra, que esteve aqui fisicamente, Jesus Cristo, Ele falou assim para os discípulos, olha, engraçado que é a primeira vez que Jesus fala assim, ó, o que eu estou falando é verdade. Alguém vai duvidar da palavra de Jesus? Ninguém, né? Mas ele teve que falar com os discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo que para ele vir, para o Espírito Santo de Deus vir, descer, ele precisava ir. E ele disse, é verdade o que eu vos falo. Eu vou, mas eu enviarei a vocês o Espírito de Deus que é o Consolador, que vai consolar, que vai ter ciúme de vocês, que vai exortar, que vai ensinar, que vai dar sabedoria, que vai dar poder para vocês. Mas Tiago alerta, fala assim, mas cuidado, ele tem ciúme de vocês. Ele tem ciúme. Fala assim para a pessoa que está do teu lado. O Espírito Santo tem ciúme de você. Ele te ama tanto que ele tem ciúme de você. Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Quando aprendemos a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? A nossa vida muda. Quando eu aprendo a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida muda. A nossa vida nunca mais é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, a minha vida muda e não tem mais para Satanás na minha vida. Não tem mais lugar para ele na minha vida, porque o Espírito Santo habita em mim. Se quisermos ter uma vida plena com Deus, temos que ter comunhão. A comunhão com quem? A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus anseia ter essa comunhão conosco, intensamente, de uma forma íntima. Ele nos ama de uma forma zelosa. Ele nos ama zelosamente. Ele tem um amor zeloso. Ele tem um amor cuidador. Ele tem um amor que protege. Ele tem um amor que cuida. E ele só quer que você deseje ter esse relacionamento com ele. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Tá ligado?
Você está ligado aqui? Está ligado? Você está ligado aqui? Mas sabe o que acontece? Nós não desfrutamos dessa comunhão. Uma das coisas que o diabo quer é que você não entenda a importância dessa comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que ele anseia por nós, ou seja, sabe o que a palavra anseia significa? Quando você vai buscar lá no dicionário, o significado de anseia significa assim, desejo intenso. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo anseia por mim e por você, a palavra de Deus está falando que o Espírito Santo deseja um relacionamento com você intensa. Deseja uma comunhão com você intensa. Ter um relacionamento com você. Tiago afirma que as Escrituras diz que ele anseia por nós. Fala assim, o Espírito Santo anseia por mim, anseia por nós. Ele quer ter, ele deseja um relacionamento intenso com você e comigo. Amém? Ele deseja isso, irmãos. Sabe o que o Espírito Santo deseja? Tópico número 1, para a gente começar. Primeiro tópico dessa palavra. Ter uma intensa amizade com você. O Espírito Santo de Deus quer que você tenha uma amizade. É um livro muito antigo, que o título dele é Bom Dia, Espírito Santo. Quem já ouviu falar? Você leu, né, meu filho? Não? Você já ouviu falar? Não leia. Bom dia, Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Quando você acordar de manhã, você tem que dar bom dia para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Quando você ajoelhar, você tem que falar, ô Espírito Santo, me ajuda, eu vou orar agora. Quando você for trabalhar, você tem que pedir, ô Espírito Santo, me dá a tua bênção, a sabedoria nesse dia. Quando você for conversar com alguém, ô Espírito Santo, me ajuda, coloca as palavras certas na minha boca. Ô Espírito Santo, o Espírito Santo, ele tem que ter uma amizade. É aquela amizade assim, grudada mesmo, intensa, o tempo todo. O tempo todo você conectado. E, irmãos, sabe, nós temos que pedir perdão a Deus. Sabe por que nós temos que pedir a Deus? Porque muitas vezes nós desprezamos essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não pedimos essa ajuda para Ele. Muitas vezes a gente não pede ajuda para Ele te ajudar a ter sabedoria para você falar com teu filho. Muitas vezes nós desprezamos a ajuda dele para você ter sabedoria para falar com teu esposo, para falar com a tua esposa, para falar com alguém. Entendeu? Você não pede, você está fazendo alguma coisa na obra de Deus e você não pede o Espírito Santo para te ajudar. Irmãos, quando vocês estão conversando comigo, me pedindo um conselho, esse conselho não tem que sair da boca da pastora Márcia, não. A boca da pastora Márcia é só um instrumento do Espírito Santo para te aconselhar. Porque quando você estiver me pedindo um conselho, eu tenho que estar assim, eu sempre me posiciono assim. Eu tenho que estar assim, Espírito. Senhor, me dá sabedoria. Espírito Santo, bota as palavras certas na minha boca. Espírito Santo me usa. Espírito Santo me dá sabedoria. Espírito Santo não deixa eu falar coisa de mim mesmo. É assim que eu tenho que agir. Sabe? Você tem que ter essa amizade com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas muitas vezes não valorizamos essa comunhão. Não damos valor a essa comunhão. E lá em Efésios capítulo 30, a Bíblia diz que não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabia por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É como uma pessoa. Ele tem emoções e muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus porque nós rejeitamos a sua ajuda. Irmãos, vamos imaginar assim, o pastor zelosamente preocupado com você,
me envia para me poder te ajudar. Não foi isso que Deus fez? Não foi isso que Jesus fez? Zelosamente preocupado com os discípulos e preocupado com os futuros discípulos que viriam, que sou eu e você, ele zelosamente deixou nessa terra o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos direcionar, para nos ajudar a orar, a ter comunhão com Ele, com o Pai. A palavra de Deus diz que Ele geme por mim e por você, com gemidos o quê? Com gemidos o quê? Aí muitas vezes nós rejeitamos essa ajuda. Nós desprezamos essa ajuda. Jesus aqui na terra nos ensinou a ter o quê? Um relacionamento com o Pai. O tempo todo que Jesus estava aqui, de quem que ele falava? Ele falava do seu relacionamento com quem? Com o Pai. Já percebeu? Que tudo que ele falava foi: o Pai me enviou. O Pai. E ele, com isso, ele nos ensinou a ter um relacionamento com o Pai. Mas ele foi embora, e quando ele foi, ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo de Deus. Agora nós vivemos, sabe o quê? A era do Espírito Santo de Deus. Alguém que quer te encorajar a estar ao lado dele o tempo todo e ter uma amizade com ele. Ele não vai te desprezar. Ele não vai te desprezar. Independente das condições que você esteja, olha o que eu estou te falando. Independente do que você está nessa condição, você não é essa condição. Sabe por quê? Porque Deus te fez a sua imagem e semelhança. Deus não te fez a imagem e semelhança do pecado que tem destruído a tua vida. Então, independente do que você esteja vivendo agora, você tem que clamar a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque, meu irmão, mesmo você tendo condições, Ele vai interceder por você. Mas você está tendo a humildade de pedir ajuda. Ele é sensível. Sabe por que ele é comparado a uma pomba? Porque a pomba é um pássaro sensível. Se você... Já viu quando tem aquele monte de pomba e a gente corre para cima dela? O que eles fazem? Agora, já viu quando você chega devagarzinho? Se você chegar devagarzinho, você até consegue pegar aquele bichinho. Mas você tem que chegar com jeito. Você tem que chegar com calma. E se você chegar para o Espírito Santo de Deus assim, com muito quebrantamento, com muita humildade, com muita mansidão, e falar assim: Espírito Santo de Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Sabe, irmãos? Porque eu vivi isso numa intensidade tão grande na minha vida uma vez. Quando eu estava dentro de uma ambulância, atravessando a linha vermelha, do lado do motorista, e o meu filho entubado num aparelho que estava respirando por ele, com 3 médicos, uma enfermeira, todo mundo em cima dele. Eu orava, mas teve uma hora que eu falei assim: Espírito Santo de Deus, eu não sei nem mais o que pedir, como pedir, me ajuda. Quando eu acabei de falar isso, o Espírito Santo de Deus falou assim: ore em línguas e repreende o espírito de morte. Atrás vinha o meu marido, o pastor da nossa igreja e um diácono. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou para eles lá no carro assim, falou para o pastor: expulsa, repreende o espírito de morte. E ali, irmãos, eu comecei a clamar em língua. Eu comecei a clamar em língua. 5 horas da tarde, não tem como linha vermelha, Tijuca,
Juca, doutor Satamini, tá, não ter carro, mas os anjos batedores foram abrindo caminho no lugar que a gente ia ficar parado. Parou um carro no meio do trânsito para a ambulância parar. Subimos aquele hospital, subimos aqueles até o não sei quanto andar. Entraram com meu filho dentro da UTI. Eu fui pro banheiro, coloquei a minha cara no chão e comecei a clamar. Eu continuo falando em língua, continuo orando em língua, continuo clamando, continuo repreendendo o espírito de morte. Quando eu me levantei, irmãos, vinha meu amigo e a minha amiga, o médico e o enfermeiro, com um sorriso de canta-conta. E a primeira palavra que eu ouvi daquela enfermeira, que era uma serva de Deus, ela falou assim: a misericórdia do Senhor dura para sempre e a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor e a sua fidelidade dura para sempre. E o médico falou: vem ver o teu filho. Ele já não estava mais na máquina, ele já não estava mais entubado, ele estava com a bochecha rosinha e só com catéter. E 10 horas da noite ninguém segurava mais aquela criança, e no dia seguinte ninguém segurava mais aquela criança da UTI. E o meu filho está aí, o milagre de Deus. Sabe o que aconteceu naquela hora? Eu não tinha mais força. Talvez você diga assim: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como pedir. Eu não sei mais como clamar. Eu não sei mais. Não tem problema. Quando você chega no seu limite, é aí que Deus está operando um milagre na tua vida. Que aí não é mais você. Aí é o Espírito Santo agindo por você. Aí é o Espírito Santo clamando por você. Aí é o Espírito Santo recanta labaxida, recanta rabalabaxi, gemendo por você. Porque Ele tem ciúme de você. Porque Ele te ama. Porque Ele quer, sabe, um relacionamento intenso contigo. Quando você passa por um milagre desse, quando você vive um milagre desse, não tem mais como você ser igual, não tem mais como voltar para aquele velho homem, não tem como a sua mente pensar contrário, não tem como ninguém te dizer o contrário. Sabe por quê? Porque um dia você conhecia um Deus de ouvir falar, mas agora o Espírito Santo de Deus te ensinou a andar com Ele, a caminhar com Ele, a viver com Ele, e você não está sozinho. Você vai sair daqui hoje convencido de que seja sensível à presença do Espírito Santo de Deus. Seja sensível. Fala assim: eu quero ser sensível à presença do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no teu coração. Coloca mesmo. Coloca com intensidade, coloca com fé, coloca com vontade. Abre a tua boca e diz assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ser sensível à sua presença na minha vida. Segundo, não ignore a voz do Espírito Santo dentro de você. Quantas vezes o Espírito Santo está falando com você e está ignorando a voz dele, hein? Hein? Quantas vezes o Espírito Santo está falando com a gente está ignorando a voz dele? Quantas vezes o Espírito Santo está falando assim: não fala isso, não age dessa forma, não vá àquele lugar, não abra a tua boca, não empreste a tua boca para Satanás. Não fale isso, não murmure, não reclame. Cuidado, hein? E a gente tem que ter muito cuidado. Porque o Espírito Santo é tão importante na nossa vida que para todo pecado tem perdão.
Mas se você blasfemar contra ele, não existe perdão. Você já pensou nisso? É forte, né, irmãos? É forte, não é forte? Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, ó, não apagueis o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito Santo, pastora? Expressão, usar a expressão de uma forma leviana. Sabe, muitas vezes até a gente fica assim, ai meu Deus, o chavão do ai meu Deus. A Bíblia diz que nós não temos que usar o nome de Deus em vão, temos. E a expressão, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, não é assim não, irmãos. Temos que ter cuidado. Sabe, nós não podemos. Né? Porque até o ímpio agora fala, está amarrado em nome de Jesus. Até o ímpio na novela fala, sangue de Jesus tem poder. Né? Temos que ter cuidado. Nós temos a Santíssima Trindade morando dentro de nós. E o que fazemos? Simplesmente ignoramos a presença dele. Jesus envia o seu Espírito Santo para ser o seu melhor amigo. E simplesmente, muitas vezes, nós ignoramos isso. Irmãos, vou te dar um conselho para você. Tem gente que deve entristecer muito o Espírito Santo de Deus mesmo. Porque pega um ser humano cheio de falha e fala assim, eu não posso viver sem você. Não pode viver sem o Espírito Santo de Deus, que é o teu melhor amigo. Tá bom? Eu não posso viver sem o meu trabalho. O meu trabalho é tudo. Você não pode viver sem o Espírito Santo de Deus. Não posso viver sem o meu celular. Você não pode viver sem o Espírito Santo de Deus. Deu para entender? É esse tipo de coisa, irmãos, que a gente faz e que entristece o Espírito Santo de Deus. Porque todos os dias, sabe o que você tem que falar? Você tem que falar para ele, Espírito Santo de Deus, me ajuda, eu não posso ficar sem você, não. Eu já falei uma vez, irmãos, que hoje você só vê neguinho assim, ó. Parece que o celular é um órgão do corpo agora. Já está ocupado. É verdade? Né? Quando esquece... Ai, meu celular! Ai, onde está? Onde está meu celular? Meu Deus do céu! Ai, Espírito Santo de Deus! Onde você está? Não liga não, tá? Ai, meu Deus! Eu saí de casa sem o Espírito Santo de Deus. Eu fui trabalhar sem o Espírito Santo de Deus. Eu subi para voltar para pregar sem o Espírito Santo de Deus. Eu subi para tocar sem o Espírito Santo de Deus. É assim. Amadinho do meu Pai. É com isso que você tem que se preocupar. Você não pode ficar sem o Espírito Santo de Deus. Você não pode ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem sido desprezado por muitos nós. Muitos querem usá-lo, mas não quer um relacionamento com ele. Uma das grandes estratégias do diabo é fazer você ignorar a presença do Espírito Santo. Amém? Então, seja sensível à presença do Espírito Santo de Deus. Achei uma boa. Ele é sensível. Fala uma coisa sensível aí de se tocar. Um instrumento. Alguma coisa que você tenha que pegar com cuidado. Porque é sensível. Né? Algo que você tem que ter zelo.
algo que você tem que ter cuidado, algo que você precisa respeitar, algo que você precisa ter a certeza de que você precisa muito mais dele do que dele de você. Mas ele é tão bonzinho, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que é a manifestação da graça de Deus. E por isso que nós vivemos a época da graça, sabe? A manifestação da graça, que é o favor que você não merece, mas Deus faz a si mesmo, que mesmo você tendo desprezado, quando você resolve ser sensível a Ele e buscar a presença dEle, Ele está lá, de braços abertos. Vem, amado de meu Pai. Eu estou aqui para cuidar de você. Foi essa a função que me deram. Foi essa a missão que me deram. É por isso que eu estou aqui. Amém? Não ignore a voz do Espírito Santo de Deus. Ele pode te ajudar em tudo. Sabe por quê? Ele sabe tudo sobre o seu ministério. Ele sabe tudo sobre a tua família. Ele entende até da tua mulher que você não entende. Você não entende da tua mulher, mas o Espírito Santo de Deus entende. Então você vai orar e vai falar assim: Espírito Santo, me ajuda a entender a minha mulher. Você não entende o teu marido, mas o Espírito Santo de Deus entende. Aí você vai falar assim: Espírito Santo, me ajuda a entender o meu marido. Você não entende a cabeça do teu filho, mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, porque o Espírito Santo de Deus conhece a cabeça do teu filho. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para tudo, principalmente na hora de falar. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Como se encontra a palavra certa? Como se encontra na palavra certa a resposta certa para determinadas situações? Como encontrar a palavra certa, a resposta certa para determinadas situações? Como eu vou encontrar? Você já ficou assim? O que eu vou falar agora? Você acha que eu e o pastor, muitas vezes, diante de algumas situações que vocês nos trazem, a gente não fica assim, meu Deus? E agora? Mas sabe, nós como líderes, nós como pastores, nunca podemos esquecer que a resposta não está na nossa boca. A resposta está no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, aí você vai falar assim: Espírito Santo, eu não sei falar não, mas ó, me ajuda. O que eu vou falar para ele agora? O que eu vou dizer agora? Quando você está ali orando, quando você está ali em espírito de oração, quando você está ali ligado, a palavra certa, a resposta certa vai vir na tua boca, porque o Espírito Santo de Deus vai botar na tua boca. Amém? Mas isso nós precisamos ter o quê? Comunhão com o Espírito Santo de Deus. Fala assim: eu quero ter uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Deus quer que você tenha sucesso em todas as áreas da tua vida. Deus quer o seu sucesso familiar. Deus quer o seu sucesso ministerial. Deus quer o seu sucesso nos seus negócios. Deus quer o seu sucesso na sua vida emocional. Deus quer o seu sucesso. E é por isso que Ele enviou o Espírito Santo de Deus para te ajudar a conquistar o sucesso em todas as áreas da tua vida. Eu sei que Deus derramou a sua graça sobre todos nós. Mas como não recebemos em vão essa graça sobre nós? Como não receber em vão essa graça sobre nós? Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, abre aí. 2 Coríntios 6, versículo 1. Glória a Deus. Espera aí, tem 5 minutos. 2 Coríntios 6, versículo 1. Diz o quê? Quem lê aí para mim?
Nós não podemos receber em vão a graça de Deus. E ele está falando, não recebam em vão. Sabe, a graça de Deus, ela foi dada, ela foi derramada sobre nós, mas não podemos receber em vão. Como não podemos receber em vão a graça de Deus? Só não recebemos em vão essa graça se nós tivermos a comunhão. Para nós termos direito a essa graça, para nós recebermos essa graça, nós temos que ter comunhão. Ou você acha que a graça ela é de graça e está aí para todo mundo? Você acha que a graça é para todo mundo? A graça é para aquele que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. A graça de Deus é derramada na sua vida, sabe por quê? Porque você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. A misericórdia de Deus é derramada na sua vida, sabe por quê? Porque você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. O amor de Deus é derramado na sua vida, sabe por quê? Porque você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. A fidelidade de Deus é derramada na sua vida, sabe por quê? Porque você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tudo depende da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele não foi deixado? Ele não foi deixado? Ele não foi enviado? Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? Sou eu? É o Leandro? É a Priscila? É quem? O Espírito Santo de Deus. A graça, ela é derramada, sabe por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus. Tanto é amadinho e amadinha de Deus, do Pai. Quando a igreja for arrebatada, quem que vai sair daqui? Vai ser. Acabou, querido. Não tem mais graça, não. Vamos falar, vou usar. A graça acabou, não tem mais graça. A gracinha acabou. Aí, se você quiser, você vai ter que pagar o preço. E o preço vai ser a tua vida. Você vai ter que escolher. Agora a gente tem a graça, tem o Espírito Santo de Deus, a gente até abusa. Tem gente abusando da graça. Sabe quando a pessoa ela é tão boazinha, a pessoa boazinha acaba sendo abusada pelo restante do povo. Já percebeu? Aquele que não diz não para nada, aquele que ajuda todo mundo, aquele que faz tudo para todo mundo, né? Aí o povo abusa. Sabe quando você tem demais, aí você não dá valor? Vamos valorizar, porque nós estamos vivendo um período da graça, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós, amém? Que a graça infinita, a expressão no grego diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz o quê? A bênção que a gente chama de a bênção apostólica, diz o quê? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, amém? Agora olha só, a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. A expressão grego diz que a graça infinita de Deus é trazida através do Espírito Santo. Ou seja, a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus traz essa profunda comunhão e a presença de Deus em nossa vida. Irmão, vou falar uma coisa. Eu estou com esse versículo afirmando que eu estou falando com você. Você só vive a graça de Jesus Cristo. Você só tem o amor de Deus porque você tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito que o mundo não vê e não entende, mas você não vê, mas sente, porque Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, te fazendo viver a graça de Jesus, te fazendo sentir o amor de Deus por você e te dando plena comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Eu vou falar um segredo para você.
quando Jesus Cristo disse que o Pai enviaria o Espírito Santo de Deus, traduzindo, ele estava falando assim, ó. Um pedacinho de Deus em você. Uma porção de Deus em você na terra. 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 Parte de Deus em você na terra. Sabe por quê, amado? Porque a palavra de Deus diz que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Tem o templo de Deus lá no céu. O trono de Deus no céu. À destra do trono de Deus está o Filho. E sabe o que significa o Espírito Santo de Deus habita em você? É o trono de Deus dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O trono do Espírito Santo de Deus está dentro de você. Parte de Deus desceu à terra especificamente para habitar em todos aqueles que declararam que Jesus Cristo é o Salvador. Irmãos, sério mesmo. Sério mesmo. Não tem ouro, não tem diamante, não tem dólar, não tem euro, não tem fama, não tem nada nesse mundo que possa comprar ou pagar isso de você, para você. Mas presta atenção, o sangue de Jesus derramado na cruz permitiu que uma parte de Deus habitasse em você. Estivesse em você. E pastora, tá bom, eu entendi. O apóstolo João diz assim no capítulo 14, 16 a 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não recebe, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque fala assim, habita comigo e estará sempre comigo. E eu nunca serei um órfão. E eu vou voltar um dia para o Pai, como Jesus também voltou. Deixa eu falar uma coisa. 24 horas por dia, o Espírito Santo de Deus está com você. 24 horas por dia, o Espírito Santo de Deus está com você. Tenha comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Isso traz a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Lá em Atos capítulo 17 diz assim, ó. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalonicense, porque de bom grado receberam a palavra e examinaram cada dia as Escrituras. Se estas coisas eram assim. Temos que ser como os bereanos, examinar as Escrituras. Diga assim, eu sou nobre como os bereanos. Amém? Muitos cristãos não examinam as Escrituras. Aí sabe o que acontece? Dá ouvido à heresia. Irmãos, nós não podemos dar ouvido à heresia. Nós temos que conhecer as Escrituras. Nós temos que ter comunhão com Deus através da palavra. Sabe por quê? Tem muita gente usando a seguinte expressão. Deus me falou. Deus me falou para me abrir a minha igreja. Aí sai rachando a igreja dos outros, levando um bando de rebelde atrás dele. Deus me falou para me largar a minha mulher. Deus me falou. Usando essa expressão, muitos estão fazendo coisas erradas. Estão em rebeldia.
sabe? Sai da igreja, racha a igreja, vai para o divórcio, racha a família, destrói família. E o cara de pau ainda diz que foi Deus que falou. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia que você pode causar divisão na igreja dos outros, no ministério dos outros. Sair ligando para os outros para dizer que o pastor falou isso, falou aquilo, fazer fofoca, inventar mentira. Ir para a casa do irmão para falar mal do pastor. Está na Bíblia, irmão. Começar a igreja dividindo, outra igreja está na Bíblia, irmãos. Oração de macumbeiro. Fala, Deus me dá o marido dela, misericórdia. Tira o pastor e me bota. Irmãos, e a cada barbaridade. Eu ouvi um testemunho que uma irmã caiu em adultério com o marido da outra e diz que foi Deus que mandou, porque do ventre dela nasceria um grande homem de Deus. Então, essa expressão Deus falou primeiro na palavra. Está na palavra? Não, então Deus não falou, foi o capeta mesmo. Não foi Deus que falou, porque Deus não é Deus de confusão. Primeiro, você tem que examinar a Escritura. Segundo, você tem que se basear no teor da natureza da palavra. Se vem de Deus ou não. E o teor da natureza está na palavra. Está na palavra, vem de Deus. Não está, não vem de Deus. Terceiro, irmãos, que se a coisa vem para derrubar, para condenar, para trazer incredulidade, não vem de Deus, porque o nosso Deus é um espírito de vitória para vencer. Deus não é espírito de derrota, Deus não é espírito de natureza de confusão. Deus não vai trazer confusão, então não vem de Deus. Se vem de Deus, não tem desânimo. Se vem de Deus, não tem crítica, porque o espírito de Deus vem, sabe para quê? Para te fortalecer, para te encher de ânimo. Então não vem ninguém dizendo que quer te ajudar, te criticando, te derrubando, falando um montão de palavras para entristecer o teu coração, só trazendo crítica a teu respeito, porque isso não vem de Deus. Ir para Facebook para falar mal de outro ministério, para falar mal de um ungido do Senhor, isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Deus não vai trazer crítica. Deus não vai trazer derrota. Deus não vai trazer uma palavra que vai te entristecer, não. Aí você fica triste. Essa palavra me doeu porque você deu ocasião a Satanás. Não vem de Deus, então você não recebe. Não vem de Deus, você manda cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Isaías diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu, como servo de Deus, condena. Doeu? Te causou dor? Trouxe desânimo? Trouxe confusão na tua mente? Você acha que vem de Deus? Por acaso Deus é Deus de confusão? Deus é Deus de vitória, irmãos. A palavra de Deus, mesmo aquela que exorta, te edifica, não te derruba. Amém? O espírito de divisão, de egoísmo, de fofoca não vem de Deus. O espírito de Deus fala assim, o espírito de Deus é de unidade, de amor, de compreensão. O espírito que vem de Deus é tudo isso. Amor, compreensão e unidade. E então, antes de você julgar alguém, porque você não está aqui para julgar, você ama essa pessoa, você tente compreender essa pessoa e ajude essa pessoa, que é para criticar e para dar rasteira e para derrubar, ele não teria vindo para cá, ele continuava no mundo. Igreja não é para isso. Quantas vezes precisar, amém? Atrás da Deise. Não deixa a Deise. Nós não desistimos de você, então não desiste da tua amiga. Ela precisa muito da tua ajuda. Amém? Ela precisa do teu carinho. Amém? Então, irmãos, assim,
Tem um ditado que diz que não tem nada de bom para falar, é melhor ficar quieto, né? Não é verdade? A pessoa está na pior. Eu não tenho nada de bom para falar, então é melhor ficar quieto. Dá um abraço. Segura na mão dele. Pai, irmão, estou orando por você, vou orar por você. Seja forte, seja corajoso. O Senhor é contigo. Amém? Então diga assim, tenho que exercitar. Fica de pé, exercitar. Exercitar a minha fé para ter íntima comunhão com o Espírito Santo. Só assim eu vou conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Tá bom, semana que vem faz o seguinte, você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, tá? Porque senão o pastor vai me pegar. Já passou 15 minutos, tá muito bom, mas já passou 15 minutos. Semana que vem, fala, semana que vem eu volto para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmão? Você tem que aprender a discernir o que é do diabo e o que é de Deus. A igreja não está brincadeira, não. Vem domingo de manhã aqui, é ministério de libertação. O povo aqui está sendo forjado a conhecer o que é ter um ministério de libertação. E esse mês inteiro você vai ouvir palavras só sobre o Espírito Santo de Deus. Aí hoje eu pensei assim, Senhor, eu podia, avivamento da palavra, podia botar culto do Espírito Santo de Deus. Aí na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou assim, culto? Não, eu não preciso de um culto, eu tenho que estar com vocês todos os dias. Eu não preciso de um culto, vocês são o templo. Vocês é que são o templo. Vocês não precisam vir para a igreja para fazer um culto para o Espírito Santo de Deus. Deu para entender que vocês é que são o templo do Espírito Santo de Deus. Fala, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Vem comigo, Espírito Santo, não te largo mais. Grudei em você. Vai ser todo dia. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo. Me dá sabedoria, Espírito Santo. Me usa, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Sabe, Leandro? Sabe tocar? Sabe cantar essa música? Espírito Santo. Bom? Espírito Santo. Vamos cantar? Vamos cantar para terminar, já que eu estou atrasada mesmo. Só 15 minutinhos. O Espírito Santo de Deus merece. Aleluia. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Que esse louvor seja uma oração nessa noite. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar. Mas Fala para o Espírito Santo que você precisa dele. Nas minhas fraquezas. Cuida, Deus vai cuidar, Ele vai cuidar da tua fraqueza. Não sei como devo seguir. Espírito Santo, vem orar por mim. Vem, Espírito Santo. Estou clamando, estou sentindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Você está clamando? Meu coração você não está clamando sozinho. Está ferido, o Espírito Santo de Deus clama por você. Oh,
Ere cantarabashi dere cantarabalabas. Ire cantarabalabashi dere cantara. Era balabashi dere cantarabalaba. Re cantarabalabashi dere cantarabalas. Ire cantarabashi dere cantarabala. Ere cantarabalabashi dere cantarabalas. Ere cantarabalabashi dere cantarabala. Ire cantarabalabashi dere cantarabala. Ire cantarabalabashi dere cantarabala. Tua glória, Senhor. Ele cantou navas. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Oh Espírito Santo, tua presença, não há nada igual, não há nada igual a que se melhor, a que se comparar com a esperança e viva. Jesus, em nome de Jesus. Oh, Tua presença, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fala, és bem-vindo aqui. Oh, Santo Espírito, você é bem-vindo na minha vida. Fala, Espírito Santo, bota a mão no teu coração. Fala, Espírito Santo. Fala com a tua boca, Espírito Santo. Você é bem-vindo na minha vida. Me inunda, me inunda, me inunda, me inunda, Espírito Santo. Habita em mim, Espírito Santo. Tua glória, oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Alabacanto nabás. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Tome Santo. em tuas mãos essa igreja, Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Queremos mais de ti, Espírito Santo. Aleluia. Mais e mais e mais e mais de ti. Oh, oh, aleluia. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelo manifestar da tua presença. Oh, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, levanta a tua mão, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em minha vida, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor.